Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse jogão de bola entre Vasco e Red Bull. Mas antes da gente trazer todas as opiniões, as informações sobre esse jogão de bola, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para poder estar divulgando cada vez mais esse vídeo. Deixe aqui também o seu comentário para a gente ter um feedback, saber o que você está achando dessa partida importantíssima para o Vasco. Aperte o sininho de notificações para receber nossos vídeos futuros e se puder dar uma hypada no vídeo, quebre esse galho, valeu? Então vamos começar o vídeo falando a respeito de Vasco e Red Bull, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai ser realizado nesse sábado, às 21 horas em São Januário, e é um jogo importantíssimo para a pretensão do Vasco, o Vasco que precisa urgentemente de uma vitória para poder sair, né, dessa zona incômoda, tá muito próximo ali da zona do rebaixamento. O Vasco que vem numa boa vitória aí contra o Melgar, né, mas aí ainda continua, né, oscilando bastante. O trabalho do Fernando Diniz está apenas no começo, né. O Red Bull é um time enjoado, um time que está aí numa boa colocação, né, na parte de cima ali da tabela do Brasileirão, vem aí fazendo bons jogos, né? É um time difícil de ser batido, e só que ele nunca venceu o Vasco aqui em São Januário, né? Como eu falei, o trabalho do Diniz ainda está apenas no começo, foram 5 jogos, né, apenas. O Diniz que prometeu estar recuperando ali alguns atletas, já dei aí, né, uma demonstração com o Ryan, que vem jogando muito depois que o Diniz assumiu o comando da equipe. Felipe Coutinho mostrou que é um cara aí, né, importantíssimo para o time. Contra o Fluminense ele não participou e o Vasco foi muito mal, né, na criação da jogada. Contra o Melgar já teve ali, né, a participação importante, né. Um problema que o Diniz também tem que estar ali atento nessa questão do gol. O Vasco está tomando muito gol ali no segundo tempo, né. Já tomou ali 8 gols nesse campeonato, só está ali junto ao Santos e o Vitória com 8 e apenas à frente do Sport com 9, o Grêmio com 10 e o Juventude com 11. Os times que estão ali na parte de baixo ali da tabela brigando ali para sair ali da zona do rebaixamento. Então é importante, né, o Diniz prestar muita atenção nessa questão do desenvolvimento do segundo tempo do time. A transmissão dessa partida vai ficar por conta do Sport TV e também do Premier. E a arbitragem, o juiz vai ser o Paulo César Zanovelli de Minas Gerais, auxiliar 1, Felipe Alan Costa de Oliveira de Minas Gerais, auxiliar 2, Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais, e no VAR, um estranho no ninho, Gilberto Rodrigues Castro Júnior de Pernambuco. Quer dizer, o trio de arbitragem de Minas Gerais e o VAR totalmente desconhecido lá do Pernambuco. O retrospecto dessa partida foram 21 jogos em todos os campeonatos já disputados pelas duas equipes. O Vasco tem 7 vitórias, 11 empates e 3 vitórias do Red Bull nos últimos 5 jogos entre as equipes. O Vasco venceu uma, o Red Bull venceu 2 e ainda houve aí 2 empates, né? Inclusive o último confronto entre as duas equipes no ano passado, Vasco 2, Red Bull 2 em São Januário, né? E a classificação, né? Os dois times ocupam ali posições muito distintas, né? Momentos distintos no campeonato. O Red Bull é o 4º com 20 pontos, então, e o Vasco está em 15º com 10 pontos, a metade dos pontos do Clube Paulista, mostrando aí como está fazendo uma boa campanha o time de Bragança Paulista. Os últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 1 vitória apenas e 4 derrotas, e o Red Bull 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco vai ter aí o desfalque do Luiz Gustavo e do Hugo Moura suspenso, né, pelo 3º cartão amarelo, e o Paê ainda é dúvida se vai ou não para a partida. O Red Bull vai ter vários desfalques aí, Mosqueiro, Augustin Santana, Guzmán, Lucas Barbosa, Douglas Mendes e o Fernando,
todos aí farão um desfalque para essa partida, então desfalques importantes, né? Mosquera é um bom jogador, o próprio Lucas Barbosa também é um atacante perigoso, que o Vasco até sondou esse jogador, então são desfalques que podem estar ajudando o Vasco, né, a conquistar essa vitória. O Vasco precisa de uma sequência de bons resultados, né? Nos últimos jogos aí perdeu para o Fluminense, venceu do Melgar, então vem oscilando bastante, né? A torcida está um pouco insegura, ainda está com o pé atrás no trabalho aí do Fernando Diniz. Vasco tem ali a dúvida do Hugo Moura, né, que não vai participar, é um jogador importante na marcação do time, né? O Luiz Gustavo também é um cara que vai fazer falta, eles não vão jogar essa partida, mas pro lado do Luiz Gustavo temos ali o Lucas Freitas, que era o titular, né, da posição antes do garoto assumir ali a vaga. Já no lado do Hugo Moura é um pouco mais complicado, o Jair não tem essa intensidade na marcação, mas é um cara que tem ali, né, um toque de bola mais refinado, uma visão de jogo mais apurada do que o Hugo Moura. O Fernando Diniz gosta muito, né, do Jair, né? Agora a gente tem que saber se o Jair vai ou não conseguir dar conta dessa marcação, se o time tiver aquela aproximação como teve contra o Melgar, né? Coutinho ajudando um pouquinho ali, o próprio Tietê voltando para dar um suporte na marcação, esses três jogadores se agrupando, com certeza ali tendo mais posse de bola, com certeza o time do Bragantino não vai ter tantas oportunidades para incomodar a nossa zaga. Agora, se jogar naquele esquema todo aberto, que era como o Carille, né, aquele toque de bola para o lado, aquele jogo morrento, e aí de repente vai faltar ali uma marcação, porque o time do Bragantino é um time muito veloz, um time físico, né, um time que ataca o tempo todo. O Vasco tem que ter ali um apoio, né, desses três jogadores de meio de campo. As laterais vão ter muito trabalho, já que o Bragantino também ataca muito pelas pontas, né? É um time muito ofensivo, os jogadores vão ter que se resguardar um pouco mais. O Lucas Piton nos últimos jogos vem até marcando bem ali atrás, não vem sendo tão efetivo no ataque, mas defensivamente vem até jogando bem. O Paulo Henrique foi um dos melhores jogadores contra o Melgar. Espero que ele possa também estar inspirado, né? Dando aqueles arranques ali pelo lado direito, que é a válvula de escape de velocidade do Vasco, juntamente com o Ryan. Então espero que os laterais possam estar atentos, né? Porque vão ter muito trabalho contra o Bragantino. O Coutinho volta, né, nesse jogo pelo Brasileiro, não jogou contra o Fluminense, fez muita falta, como eu já falei. Quanto o Melgar pela Sul-Americana, já demonstrou ali que é um cara essencial para esse esquema, é um cara que volta, sabe cadenciar o jogo, tem um bom toque de bola, um jogo associativo ali com o Nuno Moreira e também com o Lucas Piton. Um cara, é diferente, o Coutinho é um cara diferente, tá aí agradando muito, né, ao time. Aí o Fernando Diniz elogiou muito, e tem também a questão do Verratti, né, cara? O Verratti que fez gol na última partida, mas estava numa seca no Campeonato Brasileiro, estava incomodando, né? A torcida já estava chiando. O Verratti tem que ter essa questão ali de poder, né, sair também. Se o time estiver muito pressionado, o Verratti é -1, porque ele não tem aquele contra-ataque rápido. A bola não tem como sair em velocidade com o Verratti. Então, espero que o Fernando Diniz, caso o Vasco seja pressionado pelo time do Red Bull, ele possa estar sacando o Verratti, né, para botar ali um jogador mais ágil. De repente pode levar o GB para essa partida, ou então improvisar o Alex Teixeira ali como centroavante. Tem ali algumas opções, o Lloyd para sair no contra-ataque. Tem que pescar ali a melhor oportunidade, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? O Ryan, como eu falei aqui, vem melhorando muito, né, na questão de ataque ali, também na questão de intensidade do jogo. O Fernando Diniz, né, transformou completamente o Ryan que com o Diniz, né, em 5 jogos tem 2 gols, é o segundo depois do Verratti ali em marcar gols, né, na artilharia. Tem ali 13 finalizações, é o primeiro do time, 5 finalizações em gol, né? Também é o primeiro do time, 10 dribles certos, 14 ações na área do rival, 25 duelos ganhos, e tem ali uma nota do SofaScore, né, de 7.14. Então é um cara que se transformou, né, com a chegada do Fernando Diniz.
é um cara que tem um futuro brilhante, mas a gente sabe que antes ele tinha uma intensidade muito baixa. Fernando Diniz vem cobrando isso a ele e ele vem evoluindo a cada jogo. E o nosso principal atacante, já que depois que o Verratti começou também a entrar numa seca de gols no Campeonato Brasileiro, a bola não vem chegando muito nele e a gente sabe que a bola não chegando tem uma dificuldade, né, no seu futebol, mas é um cara que é essencial no nosso time, não pode ficar de fora, e o Ryan vem dando aí um suporte também para o Verratti na questão da marcação, né? É um atacante a mais que o time adversário tem que se preocupar. A provável escalação dessa partida deve ser a seguinte: o Vasco deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton. No meio de campo, Jair, Tietê e Coutinho. E no ataque, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Já o Red Bull, com vários desfalques, deve vir com a seguinte formação: Cleiton no gol, Hurtado, Pedro Henrique, Rodrigues e Juninho Capixaba. O meio de campo com Gabriel, Eric Ramírez e Lactana. E no ataque, John, Lucas Barbosa e o Borbas. Então é um jogo difícil, a gente sabe que é sempre complicado vencer o time do Bragantino, é um time que joga bem dentro como fora de casa, sempre procurando o ataque, né, e ofensividade. Então o Diniz malandramente tem que armar ali uma jogada para poder contra-atacar essa questão do Bragantino. Eu tenho certeza ali que o Vasco vai estar lutando por essa vitória, né, para sair ali de vez, fugir daquela zona do Z4, né, que é uma zona incômoda. Se o Vasco perder essa partida, pode estar entrando ali para a zona do Z4. Então, com o apoio da nossa torcida, que já foi, né, contra o Melgar, né, foi quase 16 mil torcedores para aquela partida da Sul-Americana, deu uma empolgada aquela vitória. Então vamos estar aí com certeza lotando o Caldeirão e dando o apoio maciço para a vitória do Vasco. Acredito que o Vasco vai vencer essa partida aí por 2-0, um gol do Coutinho e um do Ryan, para poder ali confirmar a boa fase desses dois jogadores, né? E tirar de vez o Vasco daquela zona incômoda ali, chegando na parte de cima da tabela. Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você acha dessa partida. Você acha que o Vasco tem condições de ganhar o Bragantino aqui dentro de São Januário? Eles nunca venceram a gente aqui no Rio. O Ryan é realmente o principal atacante depois da chegada do Fernando Diniz? Você está gostando? Tem que vender ele agora ou tem que segurar ele até o final do ano? Vamos bater um papo aqui, o seu comentário é importante para a gente ter um feedback do que você está achando desse jogão de bola entre Vasco e Red Bull Bragantino nesse sabadão, o embalo de sábado à noite, sábado às 21 horas no estádio de São Januário. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!